Primeira carta do apóstolo João, capítulo 2. Eu vou ler o verso 21, o 20, na verdade, o 21 e o 27. Enquanto isso, mais uma vez, boas-vindas a todos os irmãos, não só da Bethesda, mas todos os que estão online vendo esse vídeo. O tema da mensagem nesse dia é o que significa ter a unção da parte do Santo em nossa vida, como o texto vai dizer para nós. Então eu vou ler aqui, 1 João, capítulo 2, verso 20. Ora, vós tendes a unção da parte do Santo, e todos tendes o conhecimento. Não vos escrevi porque não soubestes a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. E o verso 27, e quanto a vós, a unção que dele recebestes fica em vós, e não tendes necessidade de que ninguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, não é mentira, como vos ensinou ela, assim nele permanecei. Eu quero falar então sobre a unção da parte do Santo, que é justamente essa palavra que o Senhor nos deu para nós nessa manhã. Eu quero orar por você, Pai, obrigado pelo momento da palavra do Senhor. Eu peço mais uma vez que o sangue do Cordeiro me limpe, me cure, me restaure, me abençoe, e também os ouvidos de todo aquele que vai ouvir, não só nesse dia 19 de abril, mas em qualquer época que alguém ouvir essa mensagem. Eu abençoo os ouvidos agora e o coração de todo aquele que recebeu a unção, que é o Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Antes de entrar na mensagem, mesmo na introdução, eu gostaria de ler novamente o texto. 1 João 2, 20. Ora, vós tendes a unção da parte do Santo, e todos tendes o conhecimento. Não vos escrevi porque não sabíeis a verdade, mas porque a sabeis. Verso 27. E quanto a vós, a unção que dele recebestes fica em vós, e não tendes necessidade de que ninguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, veja como é poderosa a unção. Ela nos ensina a respeito de todas as coisas, é verdadeira e não é mentira. Como ela vos ensinou, nele permanecei. Eu quero começar esta mensagem dizendo que as coisas que Deus faz por nós, e agora, hoje especificamente, eu estou me referindo à unção que Ele colocou na nossa vida, e eu já quero explicar de cara já, que a unção que eu estou falando é o Espírito Santo, é o próprio Espírito Santo que nós recebemos quando aceitamos a Cristo. Esta é a unção. Então, as coisas que Deus faz por nós, elas são maravilhosas, elas provam ser maravilhas em nossa vida, elas fazem milagres em nossa vida, sabe? Elas transformam a nossa vida. Tá? E tudo que Deus planta em nós, tudo que Deus faz por nós é tão poderoso, é tão grande, que transforma todas as coisas. Porém, estas coisas que Deus faz por nós, elas têm um outro lado, que é o lado da responsabilidade. Nós não percebemos que as provisões de Deus, elas terminam nos colocando também em um lugar de juízo, por causa de tudo que foi provido para nós, e por causa de tudo que nós experimentamos de Deus, nós terminamos sendo qualificados para um tipo de juízo que outras pessoas que não receberam aquilo não vão receber ou passar por esse tipo de juízo. Uma das consequências é que depois que nós experimentamos as bênçãos de Deus ou as suas provisões, no caso, o Espírito Santo, que é a unção, Deus espera automaticamente algum tipo de atitude diferente nossa, diferente daquelas que não receberam o que nós recebemos, para dizer no mínimo,
Deus espera alguma atitude diferente. Resumindo essa introdução, quero dizer que as provisões de Deus, elas são maravilhosas, elas são necessárias e elas mudam a nossa vida, mas também elas nos põem numa responsabilidade e elas implicam um juízo mais severo sobre nós. Eu quero dar alguns exemplos disso antes de entrar na mensagem, com alguns textos bíblicos. O primeiro é Mateus, capítulo 11, versos 20 a 24, onde o Senhor Jesus ilustrou esse princípio. Quem recebe alguma coisa de Deus vai ser cobrado. Então, disse aqui Mateus 11, 20, Jesus falando, ele começou a lançar em rosto as cidades onde ele operara a maior parte dos seus milagres. Veja, Jesus sabe quantos milagres ele tinha operado, quais as cidades que ele tinha operado mais milagres, pelo fato de eles não haverem se arrependido. Então ele começou a falar, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Por que Corazim? Por que Betsaida? Por causa do número de milagres, por causa do número de coisas que ele fez lá. Porque se em Tiro e em Sidom, ele está dizendo assim, eu não fiz tantos milagres em Tiro e em Sidom, como eu fiz em Corazim e Betsaida. Quando Deus investe muito em algum lugar, ele vai cobrar. Se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se operaram, há muito elas teriam se arrependido em silício e em cinza. Veja só. Contudo, eu vos digo que para Tiro e Sidom haverá menos rigor no dia do juízo do que para vós. Segundo exemplo, e tu, Cafarnaum, que era justamente onde Jesus morava, porventura serás elevada até o céu? Quero dizer que até o inferno tu descerás, Jesus dizendo, porque se em Sodoma e em Gomorra, olha só, Jesus comparando Cafarnaum com Sodoma, em termos de Sodoma não viu nem milagre de Jesus, Sodoma nem recebeu a presença de Jesus, apesar de ter sido destruída, mas Cafarnaum teve Jesus morando lá. Até o inferno descerás, porque se em Sodoma tivesse operado os milagres que em ti se operaram, ela teria permanecido até hoje. Contudo, eu vos digo que no dia de juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para ti, Cafarnaum. Esse é o lado da responsabilidade, das bênçãos que nos alcançam. Outro exemplo está em Lucas, capítulo 12, versículo 47 e 48. Ilustra o mesmo princípio, onde Deus investe, ele cobra. Lucas 12, 47. O servo que soube a vontade do seu Senhor, soube porque foi instruído, foi ensinado, e não se aprontou nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Perceba que até no juízo vai ter diferença, mesmo as pessoas que vão para o inferno. A palavra mostra que haverá níveis diferentes de sofrimento. Uns vão sofrer mais que outros. Mas o que não a soube e fez coisas que mereciam castigo, com poucos castigos será castigado. Daquele a quem muito é dado, muito se lhe requererá. E a quem muito é confiado, mais ainda se lhe pedirá. As bênçãos de Deus, elas são maravilhosas sobre nós, elas transformam a nossa vida, elas são tudo o que precisamos, mas ao mesmo tempo elas implicam esse juízo e essa cobrança. O último exemplo que eu quero dar são dois textos no livro de Hebreus, do capítulo 6, para começar, dos versículos 4 a 8, que o escritor diz, porque é impossível que os que uma vez foram iluminados, presta atenção, provaram o dom celestial, que é o que eu estou falando essa noite, a unção do santo, e se fizeram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus, e os poderes do mundo vindouro. Deus está falando das pessoas que receberam suas bênçãos, e depois caíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, visto que quanto a eles estão crucificando de novo o Filho de Deus e o expondo ao vitupério. Agora, o escritor dá um exemplo da terra, pois a terra que recebe a chuva, veja só,
O fato de a terra receber chuva traz juízo sobre a própria terra. Quanta chuva de Deus tem caído sobre nós? Quantas bênçãos de Deus têm chegado a nós? Há uma implicação nessas bênçãos. Pois a terra que embebe a chuva, que cai muitas vezes sobre ela e produz erva proveitosa para aquele por quem ela é lavrada, recebe a bênção da parte de Deus. Recebeu a chuva, produziu a erva proveitosa, é abençoado. Porque Deus espera uma resposta, até mesmo da terra, que recebe a sua bênção, quanto mais de nós. Verso 8, mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Deus está mostrando claro em sua palavra que as pessoas que recebem suas bênçãos, ou a própria terra que recebe a chuva e não produz coisa boa, vai ser queimada, vai ser julgada. O último exemplo que eu quero dar está em Hebreus capítulo 10, o verso 26 e 27, que a palavra de Deus diz: porque se voluntariamente continuarmos no pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento. Veja só, se não tivesse recebido o pleno conhecimento, essa palavra não se aplicaria. Mas Deus está falando do juízo mediante o que ele investiu. Deus sempre faz um juízo mediante o investimento que ele fez. Porque depois de ter recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma expectação terrível de juízo e um ardor de fogo, o qual há de devorar os adversários. Essa foi a minha introdução da mensagem nessa manhã, onde o ponto que eu estou trazendo para ser provado pela palavra de Deus é que as bênçãos de Deus, elas trazem essa implicação, essa exigência de que tem que ter uma resposta positiva da nossa parte, uma resposta que agrade a Deus pelo tanto que ele investiu em nós. Eu quero então voltar ao texto original da mensagem nessa manhã. O texto é a primeira carta de João, capítulo 2, o verso 20. E eu quero dizer o que significa ter a unção da parte do santo. Porque o verso diz: ora, vós tendes a unção da parte do santo. E aí já começa a dizer o que significa. Diz então: e todos tendes conhecimento. Receber a unção da parte do santo, quem recebeu o Espírito Santo, quem recebeu Jesus na sua vida, eu estou falando de todos os crentes aqui, de todas as pessoas que receberam a Jesus, que receberam o Espírito Santo, mesmo que você não foi batizado com o Espírito Santo e não fala em línguas, quando você aceitou Jesus, você recebeu o Espírito Santo. Essa é a unção que eu estou falando nessa manhã. A unção é o próprio Espírito Santo. Então, deixa eu me mostrar para você quem é esta unção, que é o próprio Espírito Santo. João capítulo 14, o verso 17, o apóstolo diz, do versículo 15, verso 16: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro ajudador, para que fique convosco para sempre, a saber, o Espírito da verdade, o qual, veja só, o mundo não vê e não pode receber. O mundo não vai ser julgado por ter recebido o Espírito Santo, porque o mundo nunca recebeu o Espírito Santo. O mundo não vai ser julgado por ter recebido a unção dos santos, mas a igreja vai. Porque foi a igreja que recebeu a unção do santo, que é o Espírito Santo. Porque ele não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Quando o apóstolo João está dizendo que nós conhecemos o Espírito Santo, ele está falando que nós experimentamos o Espírito Santo. Nós tivemos uma experiência pessoal, nós o experimentamos, foi uma experiência que nós tivemos com o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, que o mundo não teve essa experiência. Então você pode perceber que nós que temos a unção, nós temos tido uma experiência espiritual que o mundo não teve.
Deus não pode cobrar isso do mundo, mas pode cobrar isso da igreja. Deus não espera essa atitude do mundo, mas espera uma atitude diferente da igreja, porque nós recebemos o Santo, nós recebemos o Espírito Santo. Agora, quem é esse Espírito Santo e o que é que ele faz em quem o recebe? Vamos continuar em João 14, e o verso 26 diz: mas o ajudador, o Espírito Santo, aquele a quem o Pai enviará em meu nome, veja só, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Uma das implicações de ter o Espírito Santo é que nós recebemos dentro de nós um professor que nos ensina todas as coisas, nós recebemos por implicação toda a sabedoria, nós recebemos todo o conhecimento, nós não vamos ter desculpa de dizer que não tivemos o conhecimento, porque nós recebemos o próprio Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, que é o treinador, que é o Espírito Santo, que a função dele é nos ensinar todas as coisas. Todo crente que recebeu a Jesus tem esse Espírito Santo dentro dele que o ensina todas as coisas, o que significa que cada crente tem a responsabilidade de saber todas as coisas e lembrar todas as coisas que Jesus falou, porque esse é o trabalho do Espírito Santo dentro do crente. Você pode imaginar que receber a unção do Santo, que é o Espírito Santo, traz já uma grande responsabilidade sobre nós. Aqui já há conhecimento suficiente para se servir a Deus. Mas deixe-me passar para João 16, versículo 8, porque o capítulo 16 também fala da missão do Espírito Santo. Em João 16, 8 diz: e quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Uma das coisas que o Espírito Santo faz dentro da pessoa, quando ele vem e ele está dentro, é para convencer do pecado. Nenhum crente fica sem o convencimento do pecado, porque o Espírito Santo faz isso, esse é o trabalho dele. Ele convence da justiça, ele ensina a justiça, ele mostra o que é a justiça. A gente pode rejeitar a justiça, não andar na justiça, mas o Espírito Santo ensina a justiça. O Espírito Santo também fala do juízo que virá, ele nos convence do juízo. O Espírito Santo é o grande ensinador, que toda pessoa que recebeu essa unção, esse Espírito, tem esse professor dentro dele ensinando. A gente pode rejeitar o conhecimento que ele está ensinando, que muitas vezes nós fazemos, muitas vezes as pessoas rejeitam o que o Espírito Santo está ensinando, mas que tem um professor poderoso, capacitado dentro de cada ser que recebeu esta unção, tem, a palavra de Deus está dizendo. E olha o versículo 13, João 16, verso 13: quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Não a metade da verdade, não 10% da verdade, não há razão para a igreja saber 50% da verdade, porque a igreja sabe, por implicação, potencialmente, ela sabe toda a verdade. Ela pode fechar os ouvidos para o Espírito Santo e não deixar o Espírito Santo lhe ensinar toda a verdade, mas o Espírito que está dentro de cada crente lhe ensina toda a verdade. Não há necessidade de um crente saber 10% da verdade, 20%, 50%, não há necessidade de nenhum crente ser ignorante, porque dentro de nós tem um professor que nos guia a toda a verdade, é 100% da verdade, tá? Porque ele não falará de si mesmo, mas falará do que tiver ouvido e vos anunciará as coisas vindouras. Ele nos anunciará até o que vai chegar, o que vai vir, o que vai acontecer. Há uma responsabilidade muito grande, há um poder muito grande, há uma bênção muito grande em ter recebido a unção do Santo, porque 1 João 2,20 diz que nós recebemos a unção do Santo, ainda está dizendo que todos vós tendes a unção do Santo, não necessitais de que ninguém vos ensine, porque vocês têm uma unção dentro de vocês que vos ensina a verdade. Aqui a unção é o Espírito Santo, e está mostrando que o trabalho do Espírito Santo é nos ensinar a verdade, é nos guiar a verdade. Portanto, há conhecimento suficiente quando se recebe a unção do Santo. Não há desculpas, não há justificativas para a ignorância da igreja. Não há desculpas, no excuses aceitas por Deus, porque quem recebeu a unção tem o conhecimento. Significa também que todos sabem a verdade. A unção que está em nós é a unção da verdade. Ninguém poderia prover melhor a verdade para uma pessoa do que o Espírito Santo.
Muitas pessoas gostam de estudar os teólogos e buscar a verdade nos comentários bíblicos. E eu sei que eles são usados pelo Espírito Santo para abrir alguma coisa, mas ninguém provê a verdade. Deus não nos deixou os teólogos para nos ensinarem. Deus deixou o Espírito Santo. Deus não nos deixou os pastores para nos ensinarem. Ele nos deixou o Espírito Santo. Quem nos dá a verdade é o Espírito Santo. Ninguém está enganado quando tem o Espírito Santo. Tá? Porque toda pessoa que recebeu o Espírito Santo, ninguém que recebeu o Espírito Santo não pode dizer que não recebeu um Espírito que não o guardava das falsas doutrinas. Porque o Espírito Santo dentro de cada pessoa, ele vai alertar contra as falsas doutrinas. Não só somente isso, mas ele vai alertar do próprio engano do coração da pessoa, porque cada pessoa se engana a si mesmo. Nós temos um engano em nós, mas o Espírito Santo está lá para nos ensinar contra o engano, porque ele nos guia a verdade. Ninguém que recebeu o Espírito Santo pode dizer que esse Espírito nunca o chamou para orar. Porque esse Espírito que mora, essa unção que mora dentro de nós, ela nos chama para orar. Ninguém que recebeu o Espírito Santo não pode dizer que o Espírito Santo não o dirigiu, não o guiou a uma igreja certa, a uma igreja que prega a verdade, a uma igreja onde os pastores não sejam falsos pastores, onde os líderes não sejam falsos profetas, porque o Espírito que está dentro do crente é a verdade, é o Espírito da verdade. Ele não guia você para um lugar que tenha mentira. As pessoas escolhem esses lugares, as pessoas não ouvem a voz do Espírito Santo, as pessoas podem não ser guiadas pelo Espírito que está dentro delas, o Espírito que está falando a verdade dentro delas, mas elas têm dentro delas o Espírito que as guia à verdade. Ninguém que recebeu o Espírito Santo pode dizer que o Espírito Santo nunca o alertou sobre as mentiras do mundo, ou as mentiras da própria carne, ou as mentiras do próprio Satanás, ou da própria cabeça da pessoa, ou as mentiras das pessoas ao nosso redor, porque o Espírito que está em nós é o Espírito da verdade, ele nos guia à verdade. Toda pessoa que aprende a ouvir o Espírito Santo anda na verdade. Toda pessoa que aprendeu a ouvir o professor que está dentro é guiado na verdade. Porque o Espírito que está dentro, a unção que está dentro, é a unção da verdade. E a palavra de Deus está dizendo que ter a unção da parte do Santo significa, em primeiro lugar, que todos têm conhecimento. Em segundo lugar, que todos têm a verdade. Todos sabem a verdade. Agora, ter o conhecimento e ter a verdade não significa que as pessoas vão aceitar ou vão se dobrar ao professor que está dentro. Muitas vezes o Espírito Santo quer ensinar, mas a pessoa não ouve. O Espírito Santo quer guiar, mas a pessoa não deixa. O Espírito Santo quer mudar os pensamentos, mas a pessoa é firme na sua própria maneira. Ela não ouve o professor, ela não ouve a unção. O objetivo dessa mensagem é nos ensinar como nos relacionar com a unção da parte do Santo que está dentro de nós. Porque muitas pessoas que tiveram a unção, que receberam a unção, rejeitaram a unção, não andaram na unção, não permaneceram na unção, não ficaram na unção, não se deixaram ensinar pela unção que está dentro delas. E aqui não precisa de pastor, não precisa de professor, e é porque a unção diz: não precisa que ninguém vos ensine, porque a unção que está em vós vos ensina. É mais fácil que as pessoas rejeitem o conhecimento e rejeitem a verdade, mesmo tendo recebido a unção. A prova disso está em Oséias capítulo 4, verso 6, onde a palavra diz: o meu povo. Para começar, quando eu falo meu povo, é porque é o povo que recebeu o Espírito Santo. É o povo que recebeu a unção. Deus não chama o mundo de meu povo. Deus não chama as pessoas que não receberam o Espírito Santo de meu povo. Ele chama o meu povo, as pessoas que receberam a unção da parte do Santo. Mas ele está dizendo que o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Agora, como é que se pode explicar isso?
sendo que o conhecimento está dentro de cada pessoa, porque todos receberam a unção. A unção é o Espírito da verdade que nos guia à verdade. E agora está faltando o conhecimento. Mas precisamos ler Oséias 4 e 6, o versículo inteiro. Não podemos ler só a primeira frase, como todos, quando mencionam esse texto, só mencionam a primeira frase. Mas o resto do texto diz, vou ler o versículo todo: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porquanto rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Aqui está uma coisa interessante. O fato de as pessoas terem a unção do santo dentro delas não significa que elas andam na unção. Não significa que elas se dobram à unção. Não significa que a unção está prevalecendo na vida delas. Não significa que elas estão se deixando instruir pela unção. Que elas estão se deixando guiar pela unção. Porquanto rejeitaste o conhecimento, é possível ter o Espírito Santo falando e a pessoa rejeitar. É possível ter o Espírito Santo ensinando e a pessoa dizendo não. É possível renunciar à unção do santo que está sobre nós. Como se pode rejeitar o conhecimento? Disponibilizado pelo Espírito Santo. Você rejeita o conhecimento quando você ignora o Espírito Santo. Você não tem uma vida de comunhão e de oração profunda para ter tempo com Ele, para gastar tempo sensibilizando o seu coração. A primeira coisa que longas horas de oração faz, longos períodos de oração faz, é que amacia o coração, prepara o coração para ouvir o Espírito Santo. Para poder receber o conhecimento, para poder aplicar na vida diária o conhecimento. Porque o Espírito Santo é quem revela o conhecimento, é quem traduz o conhecimento de forma particular para cada pessoa. Então, se uma pessoa tem uma vida de oração profunda, ela recebe uma revelação do conhecimento que essa que não tem, não recebe. Então, uma das formas de rejeitar o conhecimento é apenas não ter uma vida de oração. O fato de não ter uma vida de oração já está rejeitando a revelação que viria e que não pode chegar. Pela falta de uma vida de oração. Também pela falta de uma busca ansiosa por revelação, uma busca por conhecimento. Muitas pessoas estão sentadas nos bancos da igreja e agora nem nos bancos estão mesmo no sofá em casa. E elas não têm essa fome de revelação, essa fome de conhecimento. E por causa dessa falta de desejo, você pode imaginar uma criança ir para a escola, mas ela não quer estudar. Ela vai porque ela é obrigada, mas ela não está querendo aprender. Ela faz o dever de casa porque tem que fazer, mas não porque ela quer aprender. Muitos crentes na igreja são assim. Eles têm o Espírito Santo. O Espírito Santo gostaria de ensinar coisas para eles que eles não querem ouvir. Eles não estão buscando ouvir. Eles não estão querendo saber. E por causa dessa falta desse conhecimento, elas rejeitam, elas perdem a unção que está dentro delas. Oséias capítulo 6, versículo 2 diz o seguinte: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Isso fala da experiência cristã, é como se o conheçamos, é o primeiro encontro que a gente tem com Jesus, é o primeiro encontro que a gente tem com a igreja, são as primeiras vezes que a gente ouve pregação, são as primeiras vezes que a gente ouve a voz de Deus, conheçamos ao Senhor, é quando a gente vem para a igreja, é quando a gente começa a servir, é quando a gente é batizado, é quando a gente começa a abrir a Bíblia pela primeira vez, é quando a gente começa a ter a experiência cristã, é quando a gente é batizado, a gente está conhecendo o Senhor. Só que ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E é nessa parte que os cristãos falam. Eles recebem a unção do santo, mas não desenvolvem a unção. Eles recebem a unção do santo, mas eles não prosseguem na unção. Eles recebem a unção do santo, mas eles não desenvolvem, eles não trabalham, eles não multiplicam, eles não se abrem, eles não se entregam à unção, de forma que eles têm a unção do santo, mas a unção não prevalece na vida deles. A unção não prevalece, porque eles renunciam o conhecimento por essa atitude. Mateus 12, 24 revela esse princípio no Novo Testamento, quando Jesus diz as seguintes palavras aos fariseus, aos saduceus, quando ele diz: vocês erram porque não conhecem a verdade, isso é, não conhecem